Opa, desculpe. Não sabia que você estava aí. Me desculpe mesmo, eu não vi que você já tinha chegado. Eu estava aqui meio distraído, né? Estava aqui limpando meus óculos. Bom, só um minutinho. E aí, como que ficou? Ficou legal assim? O que você tem a dizer? Tá legal assim? Eu acho que ficou legal. E aí você? Acha que ficou legal? Bom. E aí, incrível? Cheguem mais aqui no Aleph. E hoje trago a você essa nova ilustração que eu desenvolvi ao longo desses dias. E a ideia aqui é criar algumas ilustrações com o tema de anime. A verdade é que tudo isso se resume a estudos que eu me propus a fazer ao longo deste mês. Como eu estou me sentindo bastante criativo, decidi realizar esse estudo para aprimorar ainda mais o meu estilo e a minha pintura. A ideia é a seguinte: ao final desse vídeo, vou aparecer aqui e discutir pontos específicos na minha ilustração que não estão como eu gostaria. Digo isso porque muitos de vocês não sabem como analisar suas próprias criações, levando à busca por terceiros para obter feedbacks sobre algo que vocês mesmos poderiam identificar. Não estou dizendo aqui que buscar ajuda seja algo ruim. Pelo contrário, é sinal de coragem e sabedoria. No entanto, o que eu quero transmitir é a importância de você desenvolver um olhar crítico sobre as suas próprias criações. Isso permitirá que você dê um passo ainda mais profundo na representação daquilo que você deseja representar. Já notaram que muitas vezes você já tem a sua resposta, mas mesmo assim buscam validação externa para perguntas que você já tem a resposta? Sei que é difícil, mas você precisa acreditar em si mesmo. Uma vez que você confia em suas capacidades, concentre-se no que é mais importante: o seu progresso. Lembre-se, tudo isso aqui é sobre arte. Garanto que isso nos aproximará de se tornarmos artistas profissionais. É isso aí. Vamos agora conferir o processo dessa ilustração. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu adoraria respondê-las. O esboço eu já tinha criado, né, no vídeo anterior, onde eu fiz aquela ilustração lá do Luffy, né, gigante lá. Gigante não, onde ele tá bastante forte lá, bem gordinho e forte. Aí eu peguei uma delas que eu tinha feito os conceitos lá e como estudo de pintura, como eu falei antes, né, eu tô estudando pintura, então eu usei ela nesse vídeo. Então é isso aí, vamos apreciar aí o vídeo. Essa caveira aí, eu vou tirar, eu vou jogar fora ela ao final do processo, porque eu tinha colocado o chapéu ali, né? Eu vou colocar o chapéu ali, então não fazia sentido eu ter colocado ela lá no fundo.
E aí, vamos lá. Olhando para essa imagem, quem a vê, né? Suponha que você acabou de ilustrar sua imagem e você olha e diz: nossa, ela está perfeita. Sim, ela está perfeita e não tem nada demais, né? A verdade é que vivemos numa sociedade onde as pessoas elas estão em busca de buscando muito validação, né? Essa validação faz com que elas busquem feedbacks, resposta e várias outras coisas, né? Isso não é ruim, como eu digo. Mas na arte, isso é um pouco meio que tóxico, na verdade. As pessoas elas querem evoluir e elas não entenderam ainda que a evolução ela vai acontecer. A evolução ela vai acontecer desde que você aprenda a ter um olhar crítico sobre aquilo que você gosta de fazer. No caso aqui estamos falando da arte. Sempre que você terminar algo, você se pergunta, você para, estude e analise. Realmente está como eu gostaria que estivesse? Você tem que fazer essa pergunta. Feito isso, você pode analisar e tentar achar maneiras para que você possa melhorar isso. Vamos ver aqui no meu caso. Para mim, até agora está tudo bem, porque eu consegui transferir realmente aquilo que eu gostaria. Na batalha do Luffy, a todo tempo eu tava com isso na cabeça, né, que, nossa, eu já tô vendo, o Luffy vai pegar aquele bastão, eu não sei se não é bastão, aquele bastão do Kaido, e eu tô vendo que ele vai marretar a cabeça do Kaido com aquele bastão. Né? Então, olhando para a imagem, você consegue identificar que realmente isso irá acontecer aqui? Isso aqui foi o que eu queria representar. Né? Como a gente está vendo, Luffy com o bastão do Kaido, do próprio Kaido na mão, ele tá gigante aí. Né? E o Kaido tá ali embaixo, pequenininho, com os olhos, né? Como essa animação mudou, então ele se esbugulhou esse olho para fora. Então, olhando aqui para mim, ela está perfeita. Mas se a gente for olhar com um olhar crítico para novas coisas como contraste, perspectiva, né, cores, aí não tem fim. Porque até mesmo os profissionais, mesmo você olhando para as obras dele e dizendo que aquilo está perfeito, você está errado. Porque a perfeição ela não existe nem na arte. A perfeição ela não existe em lugar nenhum. Né? Então sempre vai ter alguém com um olhar crítico sobre as coisas que você faz. Né? Então você primeiro tem que ser esse autocrítico de si mesmo, das coisas que você faz. Mas também você tem que entender uma coisa, que nada é perfeito. Né? Tem um ditado que diz, o caminho se faz caminhando. E exatamente. Quando você tem esse olhar crítico, você tenta buscar aprimorar mais ainda as suas habilidades. Né? Mas também, quando você já está satisfeito com o que você faz, também não tem problema. Porque no mundo há uma diversidade, né? E uma singularidade. Que ninguém faz as coisas igual ao outro. Se você vê, você pode entrar no Pinterest e procurar por arte, você vai ver infinitos estilos de arte. Né? Estilos de pintura. E muitos deles não tem nada a ver com aquilo que você está buscando. Né? E isso não tem problema algum. Né? Você tem que aprender a se aceitar. Aceita você como você é. Aceita como você enxerga as coisas. No momento que você olha para um artista que já está lá em cima, né, que está no topo, a arte dele é bonita e tudo mais, muitos desses artistas, eles param, como muitos amigos meus vi, desistirem da arte. Por quê? Porque eles se comparam, né, com os outros. E nessa comparação eles acabam que se perdendo. Acabam que aquela criança interior deles, aquele artista interior, se apagam. Então o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte.
A sua arte ela vai evoluir, né, na capacidade que você continue praticando, tentando melhorar. Eu creio que todo mundo tem um olhar crítico sobre a sua arte. Todo mundo tem um olhar crítico sobre a sua arte. Então, não quero dizer que você não deva buscar. Se você quer buscar um tipo de estilo, né, do mercado, vai em busca desse estilo. Mas também você tem que também olhar para si e dizer, eu também gosto de fazer as coisas do meu jeito assim, né? Porque senão você vai ficar correndo atrás de algo que as pessoas geralmente não te dão muito valor por aquilo que você fazem. Essa é a verdade. Elas te dão valor por aquilo que você é, não pelo que você faz. Então é isso. Vamos olhar aqui. Como eu falei, a gente poderia melhorar muitas coisas aqui, sim, né? Com perspectiva, né? Como eu falei, né? Com uma perspectiva, a gente poderia melhorar bastante aqui, né? Um ponto de fuga, colocar um ponto de fuga aqui, ó, né? O bem aqui, é bem longe mesmo, um ponto de fuga bem longe, né? Para ficar melhor. Muita coisa aqui não faz sentido. Quando eu começo a olhar com esse olhar crítico, muita coisa que não faz sentido. Claro, não faz sentido. Se a gente for querer uma coisa mais perfeitinha, pelo menos jogar um pouco da perfeição, deixar as coisas o mais claras possível, realmente muita coisa não vai fazer sentido. Como esse braço aqui, como eu tô falando aqui, esse braço aqui, né? Essa mão aqui também deveria ter um pouco para trás e esse braço um pouco para frente. Esse ombro deveria tá tipo rodando um pouco aqui, né? Mais ou menos aqui. Esse braço aqui deveria vir um pouco para cá e esse braço aqui deveria ter lá atrás. Esse bastão aqui também, ele não deveria estar aqui dessa forma, né? Ele deveria ir para onde? Ele deveria seguir o ponto de perspectiva lá atrás, mais ou menos aqui, né? Sobre as cores, né? Tem um livro que é bastante interessante que é Psicologia das Cores. Lá você entende o quê? Que as coisas elas têm significado, né? É interessante estudar o estudo das cores, é interessante. É muito interessante você estudar o livro da Psicologia das Cores. Mas quando você lê, termina de ler tudo, você vai entender, aí você começa a entender um pouco sobre a arte e vê que tudo não passa é, de como você enxerga as coisas. Às vezes a pessoa não quer uma luz azul, ela quer uma luz verde, uma violeta, isso aqui, uma sombra de outra cor e tudo, uma cor bem contrastada e tudo. E tudo isso não tem problema, é a forma como ela enxerga aquilo. Então, é isso, né? Quando você tem esse olhar crítico, você percebe muita coisa. Às vezes você já sabe, né, o que tem de errado na sua ilustração. E o mais engraçado é que às vezes a pessoa já sabe o que tem de errado na ilustração e ela vai pedir feedback de algum profissional e o cara aponta, olha, tá faltando isso, isso, aquilo. Ela fica com raiva porque o cara deu aquele feedback. Só que ela já sabia, só que ela precisa daquela validação. Por isso eu digo, você tem que se aceitar. Quando você busca o estudo, o autoconhecimento, você já tem as respostas. O que você tem que fazer é praticá-las. Vamos supor que isso aqui, como é para mim, ele fica assim mesmo. Se fosse para um cliente, o cliente aceitaria numa boa, dependendo do cliente. Talvez o cliente ia querer uma coisa mais, vamos supor que mais brilhante, uma coisa mais viva, né, com outras cores. Isso ia ser feito durante o processo. Mas quando é para você, que você está estudando, eu quero estudar, que no caso é esses estudos que eu estou colocando aqui no YouTube, é uma forma de eu me expressar, né? E uma forma de eu mostrar ali meu processo. É um estudo, sim. Uma outra hora eu vou postar aqui algo mais, como eu posso dizer, mais bem trabalhado, né? Com perspectiva e tudo. Isso ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo eu vou aprendendo mais, né? E vou colocando mais em prática essas coisas. Mas às vezes você sabe que vai demorar muito, então você tem que fazer estudos, como é que diz? Estudos rápidos, né? Aqui foi no máximo que é uma semana você fazer isso aqui. Estudos rápidos, mas que tem um resultado. Aqui teve bastante resultado, né? Aprendi muito porque os erros eles são muitos erros no estudo. Você consegue identificar muitos erros, mas isso só para quem tem um olhar crítico. Geralmente quem não tem um olhar crítico
ele não consegue identificar isso. Por isso que aí ele precisa de um terceiro que olhe e diga, né? Olha, tá faltando isso. Né? Isso não é normal, como eu falei. Mas tudo isso é importante. Mas o mais importante disso tudo é você se aceitar. Tá? Aceitar. Olhando para isso aqui, tá legal? Ah, para mim ficou legal. É o que eu sei até o momento. Foi o que eu pude fazer até aqui. Os próximos serão melhores. Toda vez que eu penso isso, os próximos serão melhores, realmente serão. Por quê? Porque eu fico mais empolgado, né? Para aplicar exatamente aquilo, para aplicar exatamente aquilo que eu vi, né? Aplicar exatamente os erros que eu fiz nesse aqui, no caso nesse aqui eu vi os erros desse aqui, e eu vou aplicar nos próximos algo que eu aprendi nesse aqui, que não ficou tão legal. Então assim vou me desenvolvendo, né? Vou progredindo, né? Vou evoluindo. Bom, é isso aí, espero ter ajudado, né? É, é isso, é essa loucura toda aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu tô achando que no próximo vídeo eu vou trazer aqui o Chope. Eu quero fazer uma ilustraçãozinha do Chope, uma coisa muito verde. Verde pra todo lado. Chega de vermelho. Chega de vermelho e violeta. Chega pra lá. Quero uma coisa mais viva agora. Cheio de verde, um gramadinho, uma luz verde, um céu azul. E é isso aí. Falou. Te espero no próximo vídeo.